Ideias no ar. É isso mesmo, já mês novo, estamos aí na primeira quarta-feira do mês de agosto e já estamos ao vivo aqui, direto de Cachoeira Paulista, com você, porque você faz parte deste programa. Você é muito bem-vindo, porque você, além de fazer a pauta do programa, é a nossa companhia nessa uma horinha que voa aqui no Trocando Ideias. Então, você pode já participar conosco, mandando aí as suas perguntas, as suas dúvidas. Aqui nós estamos abertos àquilo que você gostaria de saber. Então, o que a gente não conseguir responder, a gente faz, eu vou procurar, vou pesquisar, mas pode mandar, não tem problema, manda a sua pergunta, não fica com ela aí engasgada não, através do Instagram, tá? @TrocandoIdeiasCN. Trocando Ideias CN, no Instagram você pode mandar a sua pergunta e também pelo WhatsApp, no 12 3186 2600. Isso, nosso call center também é o WhatsApp, e ali você fala, quero participar do programa ao vivo, fazer uma pergunta para o programa, e lá você vai ter todo o direcionamento de como enviar a sua pergunta, tá certo? Então, eu aguardo aí a sua pergunta. Se vocês quiserem algo mais particular e quiserem mandar no meu Instagram ou no da Ivana, nós também estamos à disposição. É @carlastucci e @Ivana_Costa_CN. Então, tá aí também para você poder participar do nosso programa. Aqui, Ivana já de volta aqui conosco hoje, gente. Olha aqui. Boa noite, Carla. Firme Boa e fortes. noite. Mês novo. Vamos para cima. Mês novo. E começando com alegria, eu Trocando Ideias, hoje aqui ao vivo, direto aqui dos estúdios Santa Clara. E conosco hoje o Wilker. Ele já esteve aqui conosco, vocês já tiveram, né? Quem já está nos acompanhando aqui nessa nova temporada, já viu o Wilker por aqui. Ele é mestre em teologia sistemática. Você não sabe o que é isso? Procura outro programa dele que ele explica. A gente aprendeu direitinho. Não vou gastar tempo explicando não, mas é o Wilker, que é missionário da Canção Nova, também é professor na Faculdade de Canção Nova, é casado e tem 2 lindos filhos. A mulher também é linda, mas 2 lindos filhos. Então, bem-vindo, Wilker. Muito obrigado, Carla. Obrigado, Ivana, também pela acolhida. Você que está conosco nesse momento. Vamos trocar ideias, mas principalmente penso que trocar experiências, né? Nessa partilha que é de ideias, é de doutrina, mas é uma partilha de vida também, né? Nesse clima fraterno, amigável. Então, é uma alegria estar com vocês. E é tão bom a gente ver que, por exemplo, de nós aqui, o Wilker é o jovem, né? O mais novo aqui, mas é um jovem casal, é casado e é um jovem casal também porque a Luana também é jovem. Mas a gente teve a oportunidade de ver esse final de semana um pouquinho do jubileu dos jovens, da juventude, né? Lá em Roma. E o Papa falando com eles. Os papas sempre, né, têm um carinho especial pela juventude. E aí ele foi muito bonito, ele respondendo também às perguntas dos jovens. Então, se você não conseguiu ver, vale a pena. Procure aí, dê uma inteirada sobre aquilo que foi o Jubileu da Juventude. Tiveram vários jovens nossos. Tiago Marcon esteve lá, né? A Bia Valdez também esteve. Procure aí para você se inteirar um pouco mais e ver, porque vale a pena. O Papa, quando ele fala para jovens, é porque os jovens eles têm mais tempo do que nós, mas não quer dizer que nós também não possamos absorver aquilo que é do conteúdo, porque sempre tem algo para a gente viver aí também. Mas nós começamos também, esse final de semana, o mês de agosto, o mês vocacional, né, Wilker? Perfeito. Então vamos começar do começo, né? O que é vocação? Olha, Carla, eu gosto de pensar a vocação como um encontro de 2 liberdades. Em primeiro lugar, nós temos a liberdade de Deus, que suscita, que convoca a nossa liberdade. Portanto, a vocação nasce de Deus, de um projeto, de um desígnio, mas que é trabalhado no nosso coração, é preparado no terreno da nossa história. Por isso, essa dimensão dupla. A liberdade de Deus que suscita, que desperta, que seduz a minha liberdade. É bonita essa palavra seduzir, eu gosto muito, a gente lembra do profeta Jeremias, né? Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir, porque é um pouco dessa perspectiva de atração. Nós nos enamoramos, nós nos encantamos, e quando a gente se apaixona, aquilo que é difícil, aquilo que é a perspectiva de renúncia,
se torna mais leve, porque nós estamos escolhendo um amor. E escolher um amor é você não escolher diversas outras coisas, não é verdade? Né? Escolher por algo é não escolher por tantas outras coisas, mas sendo uma escolha de amor, é belo e é leve. Por isso que Bento XVI fala, jovens, falando dos jovens, não tenham medo, Deus não tira nada, Ele dá tudo. A vocação é essa experiência de quem em Deus descobriu tudo e aí se sente seduzido, atraído para dar-se todo também na sua vocação, que nós vamos entrar aqui nas maiores especificidades, né? Que não quer dizer que é vocação, que nós estamos pensando apenas no sacerdócio, na vida religiosa. Isso. Nós temos um conceito mais amplo, né, Carla? É isso também que eu queria que a gente debatesse aqui um pouquinho, né? Trocasse essas ideias aqui, a Ivana também. Porque no mundo, a gente fala em vocação, agosto é mês vocacional, e a igreja tem toda também essa, não é a filosofia, mas essa... Pedagogia. Pedagogia, muito obrigada, Veia. Pedagogia de que cada semana é a semana, a vocação, né? Primeiro foi o sacerdócio, das famílias, das religiosas, dos leigos. Então para nós, a gente entende vocação com isso. Mas no mundo secular, a vocação não é só isso como um estado de vida ou como um serviço, né? Às vezes muitos jovens, adolescentes fazem teste vocacional, aquela coisa, né? Que mostra as aptidões. Como é que a gente pode lidar isso e juntar as duas coisas hoje com o jovem? A vocação e a aptidão e a profissão? Isso, tudo porque isso. Vocação e profissão não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa, né? Eu penso assim, a vocação diz muito mais do ser e uma profissão diz muito do fazer. A gente já pode começar a perceber nisso. Mas muitas pessoas exercem sua profissão como uma vocação. Vamos pegar o exemplo? Quantas pessoas, professoras, né? Minha mãe foi professora. E como é interessante a gente ver o âmbito onde a profissão se torna vocação, ou a vocação se torna a profissão, né? Então, a gente vê hoje uma busca, sobretudo, para que a gente possa viver a profissão escolhida como um sentido para a vida também. Como eu falei, vocação diz muito mais do ser, do sentido, e a profissão diz mais do prazer, do fazer. Por isso que hoje a gente tem teste de aptidão. Por quê? Porque essa busca do homem de realizar não só um fazer, mas de realizar algo que dá sentido à vida à sua vida. Por isso que um teste de aptidão vai mostrar aquilo que eu trago e que me leva, me faz tender a algo. Exemplo, a gente tem pessoas muito mais desenvoltas em exatas, outras muito mais desenvoltas na relação humana, com a pessoa humana. Então, ela vai se conhecer e, se conhecendo, ela vai se inclinar em direção àquilo que ela tem de mais, né? Então, a gente pode perceber isso, essa relação entre profissão, vocação, profissão. Só que a gente tem que começar do começo, como você falou, né, Carla? Todas as pessoas humanas, elas trazem nela uma vocação fundamental, né? Que é a vocação de viver a vida dela com Deus, né? O chamado à santidade. Esse nome pode parecer assim, né? Mas não, o chamado à santidade. A perfeição, né? Porque as pessoas às vezes confundem. Quando se fala santidade, você acha que é perfeito. Nenhum santo foi perfeito, né? E a santidade é partilhar a nossa vida com Deus, habitar nossa vida em Deus. Então, todos nós somos chamados. Esse primeiro chamado, essa primeira vocação, a vocação à santidade, a vocação a partilhar e a viver a minha vida com Deus. E aí, depois, dentro disso, a gente vai demonstrar nesse mundo um rosto do amor de Deus. Os padres, eles mostram um amor radical, né? Vivendo o celibato. Os casados também são chamados a viver a santidade dentro da vida matrimonial e mostram também o rosto do amor de Deus. Então, são também vocações. E a gente vai falar mais disso aqui, né? O interessante, eu acho que o Wilker também pode trazer isso para a gente de uma maneira mais concreta, porque o Wilker, ele viveu um processo de descoberta vocacional.
Perfeito. nesse sentido, porque você foi seminarista, Justamente. né? E hoje é um homem casado, né? E como é que foi essa descoberta? Pois é, Carla, eu de fato, durante pelo menos 5 anos, estive no seminário aqui da Canção Nova e desse processo eu destaco, primeiramente, uma postura de contínua escuta de Deus, porque às vezes a gente escuta, vocação é um chamado de Deus, então eu preciso escutar a Deus. E aí aconteceu que lá no dia 5 de novembro de 97, você escutou a Deus e pronto, parece que é uma coisa estática. Só que a vocação é algo que precisa ser nutrido. Certa vez eu escutei isso, eu repito, né? Quando nós não alimentamos a escolha que a gente faz, as escolhas que a gente não faz tomam conta da gente. E então, o que acontece? Dentro de um processo de discernimento vocacional, você vai escutar Deus não de uma forma estática. Deus falou comigo numa palavra, numa direção. Não, é preciso olhar para a sua história. Tanto é que os grandes autores aí da vida consagrada, como Amadeu Tintini, tem uma terminologia que fala, né? A nossa história é a morada do mistério. Por isso, quando olhamos para a nossa história, ali a gente encontra os rastros de Deus, os sinais. Então é preciso uma escuta contínua, é preciso olhar para a nossa história, porque lá também a gente escuta a Deus e é preciso uma sinceridade, né? A pior mentira é enganar a gente mesmo. Nós mesmos, A gente pode até enganar os outros, mas nos enganar é algo muito danoso. E enganar a Deus nem se fala, né? A gente não consegue. Portanto, é preciso uma sinceridade e uma humildade. Comigo foi assim. Eu escutei a Deus com muita sinceridade, me disponibilizei a essa experiência, fui inteiro na experiência do seminário, mas o meu coração, o olhar para a minha história, foi me dando indicativos, interrogações, que eu não tive pressa de responder, não tive pressa de decidir. Então, depois de um bom acompanhamento com o diretor espiritual, com psicólogos, com formadores, com calma, de uma forma serena em Deus, eu fui vendo que realmente eu precisava reorientar essa escolha, porque eu me descobri olhando para a minha história e também escutando Deus, fui vendo que realmente, em algum momento ali, Deus se utilizou da minha estadia no seminário para o meu processo de santificação, de encontro, de realização, mas que Ele tinha outros desígnios também. Então, assim, se não fosse uma escuta contínua, se fosse um bate-pronto, eu penso que seria muito mais difícil e muito mais perigoso, né? E o interessante é isso também, é um processo que, vamos dizer assim, exige, né, um acompanhamento, né? É bom a gente sempre ter um acompanhamento, ter uma direção espiritual, para a gente poder partilhar e ir descobrindo, porque às vezes a gente pode se enganar até, eu acho que com a escuta, porque às vezes se a gente fica muito focado numa coisa, você só escuta aquilo que você quer, né? Então também tem essa indução, vamos dizer assim. Uma vez um amigo meu me disse, inclusive homenageio ele aqui, o nome dele é Jonas, ele me disse algo interessante, que às vezes a gente de fato escuta Deus, mas Deus é muito maior do que a nossa capacidade de compreendê-lo. Naquilo que Deus fala, existe um projeto muito maior do que nós conseguimos entender. Então, naquela fala existe um projeto dinâmico, um processo dinâmico. Então, Deus falou com a gente, mas muito mais do que aquilo que eu compreendi, ali tem desdobramentos da fala de Deus, sabe? E outra coisa que eu acho muito interessante, né, assim, tomando um pouco dessa sua experiência, é isso, a gente não ter vergonha, né? Porque você não estava num processo, você não tinha sido ordenado, né, você estava num processo, até mesmo de discernimento vocacional. E viu que não era isso, não é feio. Você, não é, vou seguir. Porque às vezes, agora eu já cheguei até aqui, porque é chato, né? Não, gente, não, né? Até pessoas, eu digo até alguns casais que a gente acompanha às vezes, né? Estão na beira do matrimônio, noivos. Gente, se não é mais feio é casar assim do que terminar agora. Então, a gente precisa ajudar nesse discernimento e ver que a gente não precisa ter vergonha, né, de fazer nossas escolhas, mas elas precisam ser feitas em Deus, né, a partir daquilo que Deus tem, porque senão a gente vai errando, porque vou né, deixa a vida me levar. Medo da opinião alheia.
Então, isso é complicado, né? Mas isso é bem interessante. Ivana, desde cedo você já sabia que você era chamada ao matrimônio? Não. Eu acho que foi um processo de primeiro se abrir, né? Primeiro se abrir verdadeiramente à vocação, porque foi essa escuta quanto a uma vocação específica e dentro da Canção Nova, né? Lógico, existe a igreja, eu gosto muito de pensar na igreja como um jardim bem florido. E nesse jardim tem o meu lugar. E ali foi a descoberta desse lugar. E descobrindo o meu lugar, descobrindo a minha vocação e o meu desejo de me dar a Deus, eu fui entendendo que Ele também me deixava livre, né, para exercer esse chamado de uma forma muito melhor. E eu entendi que era dentro do matrimônio. E aqui dentro da Canção Nova, eu conheci o meu esposo, Valdir, e nós nos casamos, tendo filhos, e dentro desse chamado específico que é dentro da Canção Nova, que é consagrar nossa vida à evangelização. Também. E foi um processo muito rápido, viu, gente? Eu tenho que ir para o intervalo, porque assim, dela entrar na Canção Nova, até. Porque a Ivana casou muito nova. 21 anos. 21 anos. Então, imagina. Ela entrou na Canção Nova com 18? 18, Carla. Como é que foi rápido aí, né? Eu digo que eu participei ali do processo mesmo. Do casamento deles. Então, graças a Deus, ela descobriu e foi acertada, mesmo nova. É uma decisão acertada e é muito feliz aí hoje com seus 3 filhos também e o marido diácono, hein, gente? Mas vamos deixar isso para o outro bloco. A gente conversa depois mais sobre a vida da Ivana. Brincando, gente. Mas sobre essas experiências que valem a pena. Né? Mas a gente vai para o intervalo rapidinho, mas eu quero saber a sua experiência como vocação, como é que você descobriu ou ainda não descobriu, o que você gostaria de saber? Mande para a gente aí a sua pergunta. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. Começamos o programa hoje falando sobre vocação, começamos o mês vocacional, falamos um pouco sobre isso, mas estamos abertos às suas perguntas, àquilo que você gostaria de falar ou de partilhar conosco. Então, mande aí a sua participação desde já, através do Instagram, @trocandoideiascn, @trocandoideiascn, ou pelo WhatsApp, 12 31 86 2600. Você pode mandar a sua pergunta. Eu já vou para a pergunta aqui, as perguntas que estão chegando, mas eu queria perguntar para vocês o seguinte, acho que os dois podem partilhar um pouquinho disso. Toda vocação exige renúncia? As pessoas, às vezes, têm medo de descobrir a vocação por causa disso? Há algo a ser renunciado? Sim, no primeiro bloco nós partilhávamos, né, que escolher algo é renunciar a tantas outras coisas. E isso a gente pode pensar que é um desafio típico, por exemplo, do celibato sacerdotal. Eu estou renunciando a uma vida matrimonial, mas não. Nossa própria vida matrimonial, a escolha por um parceiro é renunciar a tantas outras possibilidades, né? Então, isso significa o quê? A maternidade também, né? É verdade, Justamente. Significa que se a gente se deixar levar pelo medo da renúncia, e de fato nós temos medo da renúncia, a gente perde a oportunidade de crescer. E perde a oportunidade que vem de nos realizarmos nesse processo de crescimento. Quem tem medo da renúncia já está morrendo, porque nascer é renunciar ao conforto do útero ali, né? Então, quem tem medo da renúncia já está morrendo, né? Porque alimentado automaticamente. É um princípio do nascimento, né? Não precisa de mais nada. E principalmente a gente precisa essa reeducação dessa vontade de entrega, né? Hoje mais do que nunca. A renúncia, ela muitas vezes faz medo, porque a gente tem medo de crescer, né? Como o Wilker falou. Muitas vezes eu vou usar essa palavra, mas o medo de sair de um estágio e ir para outro estágio, né? Mas aqui eu volto também àquilo que o Wilker falou no começo, que Bento XVI falou tanto. Eu acho isso tão verdadeiro. O Cristo não tira nada, Ele dá tudo, né? E até a renúncia dentro de uma vida matrimonial, a renúncia primordial, que é escolher uma pessoa, né? E você não escolhe as outras.
ser escolhido, porque tem isso também, a gente também é escolhido. Isso é lindo, Ser né? educado para esse tipo de renúncia, e que isso constitui não uma coisa ruim, mas uma coisa boa. Pelo contrário, eu também acho, às vezes, vários encontros de casais a gente fala muito isso também, que é uma coisa que a gente tem que ficar feliz porque a gente tem a oportunidade de escolher. É a única pessoa que a gente escolhe na vida, né? No caso do casamento. Eu escolho meu marido me escolheu. Porque meus filhos eu não escolhi, meus pais eu não escolhi, né? Então, agora não. Então, a gente tem que honrar isso porque eu tive essa oportunidade de escolher. Então, eu acho isso muito bonito, isso é uma graça que Deus nos dá, que é única. Então, a gente tem que primar por isso, né? Por valorizar essa escolha, mas por conta dessa escolha, eu abri mão de milhares, né? Milhares de outros pretendentes, mas, assim, de milhares de outras oportunidades mesmo, né? Então, mas vamos lá, a pergunta do... Oh, meu Jesus, olha lá. Perdi a fé em Deus. Como faço para recuperar a fé? Primeira coisa que me vem à mente é o ensinamento de que o processo do cristianismo não é um processo forçado. Falando em termos mais técnicos, não se trata de um proselitismo, da gente convencer ali à força, né? O cristianismo é um processo de atração. A nossa vida com Deus é fruto da atração, do ser despertado. Tanto é que o Papa Bento XVI dizia, né, que no início do ser cristão não existe uma grande ideia. Então, não é questão de você retomar os seus estudos em primeiro lugar para ser convencido na sua razão de que você precisa crer em Deus. E também não é uma questão moral em primeira instância, mas é uma questão de encontro. E aí... Experiência, né? Experiência. E aí entra aquilo que é a intuição do nosso fundador, né? Existem realidades da nossa existência que só podem ser alcançadas por uma profunda graça de encontro pessoal com Jesus. O que eu penso para você que está vivendo isso é que é preciso se deixar ser olhada ou olhado novamente. Madre Teresa de Calcutá tem uma frase que é a seguinte: quando eu rezo, eu me sinto especial porque eu percebo o olhar de Deus sobre mim, independente da situação. Eu já escutei partilhas de pessoas que perderam entes queridos e naquela experiência dolorosa, trágica, conseguiram perceber o amor de Deus, o olhar de Deus e ali, na dor, se sentiram amadas. Então, o que eu rezo para que você faça a experiência é de reencontrar esse olhar de Deus sobre a sua história e desejo no seu coração. Eu acho que essa pessoa já está procurando recuperar a fé pela própria questão, né? Eu perdi a fé em Deus, como faço para recuperá-la? Então, você já está recuperando a sua fé, porque você tem um desejo de reencontrá-la. E se você desejar reencontrar Deus, você vai achá-lo, porque Deus é o primeiro que está procurando você, né? O grande missionário, no fim, não somos nós, é Deus que sai, é Deus em saída que vem atrás do homem. Mas eu pergunto para você, você fala que perdeu. Você tem consciência o porquê? Né? Em que momento surgiu uma dúvida, foi por causa de uma ferida, um mal entendimento? É bom saber a decepção. Né? Qual foi o ponto ali que você perdeu? Né? Porque muitas vezes a gente precisa reatar coisas, conhecer melhor a nossa fé, né? Conhecer melhor a fé que nós professamos, conhecer melhor a igreja, conhecer melhor Deus. Então, é bom também você identificar esse ponto e talvez ir pedir uma ajuda, né? Pedir ajuda aqui no Trocando Ideias, mas talvez conversar com o seu pároco, conversar com uma pessoa madura, em fé, que possa te ajudar. Que muitas vezes é um pontinho ali que precisa de uma reconciliação, de uma explicação, e a pessoa reencontra, né, essa fé. A dica é, não desista, não desanima, porque a fé está aí, a semente dela está aí, né? Vamos lá. Mais uma... É pecado grave estarmos cansados e não querer mais servir no grupo de oração do qual participo já há 15 anos e às vezes percebo que não cuido como deveria da minha família? É pecado? Acho que falar de pecado grave numa situação dessa seria talvez você se precipitar, você entrar em angústias
que não tem precisão, na verdade, né? Porque o que você está vivendo é um processo natural de cansaço, de desgaste, porque são 15 anos, né, gente? Desgaste espiritual. Gente. E aí entra duas perspectivas. De fato, nós que somos casados, nós temos uma missão que precisa ser cuidada, que é a nossa família, que é o nosso matrimônio, nossos cônjuges, filhos. Nossa igreja doméstica, né? Justamente. São Paulo, ele tem uma frase, um versículo que fala, né, a Timóteo, né, quem não sabe governar bem a própria casa, como terá cuidado da casa de Deus? Então, começa pela nossa casa de fato. Isso aí é inegável. Agora, em contrapartida também, a nossa fé, ela é alimentada da medida que ela é doada. E essas experiências pastorais, missionárias, de participar de movimentos, são experiências que, por mais que desgastem, também alimentam a nossa fé. A gente tem que tomar cuidado também com os extremismos. Então, o 880, ou de forma alguma eu estou servindo em nada, ou estou servindo em tudo e estou abrindo mão da minha família. Talvez a questão seja a virtude do meio aí, né? O virtus medium, né? Estar no meio aí, de uma forma mais equilibrada. Esse tempo de cansaço talvez vai exigir uma parada, talvez vai exigir que você faça a seleção das prioridades para aí conseguir seguir de uma forma mais equilibrada. Tira o pé do acelerador, né? Eu vejo também assim, a gente tem que aprender a se dar. A gente pode continuamente se dar, mas aprendendo a dar. Vamos lá. A pessoa falou 15 anos. Talvez ali, quando começou essa entrega, era um recém-casado, era solteiro ainda. Então, a gente dá na medida, né? Então, assim, depois eu fico imaginando, chegam os filhos nas idades respectivas. A maneira que eu me doei quando os meus filhos eram pequenos é diferente da maneira que eu me dou agora com adolescentes, né? Que já têm uma autonomia, que eu posso deixar com certas pessoas de certas formas. Então, a gente tem que entender isso. O tempo também modula a nossa entrega, né? Isso é primordial. Então, assim, calma aí. Se o tempo e a minha circunstância familiar modulam a minha entrega, eu vou me entregar nessa modulação do tempo. E outra coisa, não se acuse e nem se culpe, né? Eu muitas vezes me frustrei porque a Carla me conhece. Rainha da culpa. Porque Bem solteira. né? Eu sou intensa em tudo, eu sou super intensa em tudo que eu faço, né? Eu não consigo me dar pouquinho, eu me dou muito, mas eu preciso me modular conforme o tempo, né? E Deus não me obriga a isso. Aliás, né? Eu gosto muito de pensar assim. O Deus que eu me dou na igreja também está nas panelas que eu tenho que lavar, nos filhos que eu tenho que cuidar, nas fraldas que eu já troquei, na criança que eu educo, né? Então, é saber aí se dar. Equilíbrio, ele é fundamental. E não é pecado, viu? Não é pecado. Não, aí tem uma culpa e esqueci o nome. Um escrúpulo. Um escrúpulo. Que muitas vezes a gente tem que avaliar. E não se deixar culpar por ninguém, né? Não. Porque o coordenador de grupo de oração pode botar ali, você não está se dando, se entregando, mas não, né? Se dar. E mesmo saber em casa, né? Eu sempre conto isso também, que eu vivi um período bem difícil na minha vida como mãe. Fiz terapia há muito tempo. Porque eu me senti uma péssima mãe. Eu podia ser uma excelente missionária, uma péssima mãe, porque eu não fazia certas coisas que outras mães faziam com os filhos, que a minha irmã fazia com os filhos. A minha psicóloga falou assim, alguma vez seus filhos reclamaram de você? Eu falei, não. Então, você é uma mãe, a mãe que eles precisam. Né? Então, a gente também precisa ir achando, assim, não querer se comparar com os outros. Né? Verdade. Cada um é cada um. Né? É individual, e daí você tira essa culpa toda lá. Mas vamos lá, mais uma pergunta. Eu preciso me confessar em quanto tempo? Ou só preciso confessar se achar que estou necessitada? É Marilice de Aracaju. Olha lá, Ivana. Marilice de Aracaju. Aracaju está no meu coração. Então, Marilice, você começa essa questão com
eu preciso me confessar de quanto tempo, né? A igreja pede, vamos partir do princípio, que a gente se confesse pelo menos uma vez por ano, né? E principalmente a preparação à Páscoa do Senhor. Então a gente parte desse princípio. Mas a gente toma banho todo dia, né? Ou deveria, né? Deveria. Né? O frio tem horas que dificulta, né, Carla? Tá aqui muito sim, mas frio aí, aqui. né, tá sendo calor. Aracaju, não. Mas isso para dizer, Marielle, também que a gente precisa manter o nosso coração, a nossa casa interior limpa, em estado de graça, principalmente para a gente ter os efeitos dos sacramentos que a gente recebe, a Eucaristia, né? Para receber as graças de Deus. Eu gosto muito de pensar como um cano limpo, né? Sem lodo, sem sujeira, onde a graça pode passar ali e fazer o que ela quer. Então, se você percebe que você cometeu um pecado grave, então, sim, confessá-lo, né? Se você percebe ali que já tem um tempo, que você já cometeu vários pecados veniais, né? Leves, e que está ali, juntou um bocadinho, que eu tenho que agora tirar aquela poeira, tenho que, vamos confessar, dar uma lustradinha, né? E, sobretudo, eu gosto muito de pensar assim, eu escolho um padre qual eu me confesso, é o meu confessor. Porque ele vai modular isso, um escrúpulo exagerado, né? Uma vontade de me confessar todo dia, ou toda hora, ou, né? Aquela, eu não posso... Exagero, sobretudo. Então, o padre ali, ele vai me dizer, não, minha filha, calme aí, não, isso aqui sim, isso aqui não. Por isso que é bom um confessor, porque é alguém que pode ajudar e vai ajudar a gente a crescer. Um confessor, quando ela diz, é o mesmo confessor. O mesmo padre, isso. Will, quer acrescentar? Disso eu só acrescento até mesmo o cuidado com os pequenos pecados, os pecados veniais também, né? Para que a nossa confissão não seja somente aquele momento em que a gente está prestes a cair no abismo, né? Ou caiu no abismo. Lembremos que o passo do abismo foi precedido por muitos outros pequenos passos até a direção do abismo. Então, essa atenção também aos pecados veniais, com todos os cuidados também, para não cair no outro extremo do escrúpulo. E, sobretudo, lembrando uma coisa também, que confissão não é livre de consciência. Confissão é eu estou arrependida dos meus pecados, né? Matérias, da né, matéria, arrependimento, né? Ai, vamos lá, gente. Mais um intervalo. O programa aqui. É uma tristeza da Carla de chamar intervalo. Cada vez que chama intervalo, quando eu penso que esse programa... Nós já vamos para o terceiro bloco, está acabando, vai me dando um aperto no coração, mas é rapidinho. E a gente já volta, tá bom? Pode mandar sua pergunta aí. Voltando do nosso intervalo, eu quero fazer uma coisa que eu quase nunca faço nesse programa. Eu me esqueço mesmo, porque eu tenho tanto medo de perder tempo no programa, que eu esqueço. É de agradecer ao sócio. Porque esse programa só existe, eu vi a Paula ali agora, só existe por causa de vocês. Então, quero agradecer muito a todos que estão unidos conosco nesse lindo desafio de evangelizar, que estão comprometidos aí conosco, porque cada um fazendo aí a sua parte, né? Nós estamos aqui botando a nossa carinha aqui e vocês em casa também nos ajudando, não só com as orações, que são muito importantes, mas também financeiramente. Gente, vamos lá, quem mais? Ixalá, Wilker, olha, onde na Bíblia diz que Maria foi elevada ao céu? Primeiramente, a gente tem que, de fato, olhar para a Bíblia, valorizar, afinal, a Bíblia é a alma da teologia, a alma da nossa igreja, mas entendermos que o processo da revelação considera também a tradição, também o magistério, e nós percebemos na história do cristianismo que o dogma da Assunção de Nossa Senhora é um dogma que foi proclamado recente, né? 1854, salvo engano, né? A gente pode Semana pesquisar passada, o professor Felipe falou sobre isso. Verdade. Então, assim, na Bíblia nós temos aquilo que nós compreendemos como o sentido literário, o sentido espiritual, e aí entra coisas muito importantes, porque às vezes a gente quer encontrar na letra as coisas esmiuçadas de uma forma científica, narrada, sendo que as expressões são significadas, expressas com contexto cultural, de uma forma às vezes profetizada, e a igreja
no uso do seu magistério, ela utiliza daquilo que os documentos chamam do sensus plenior, o sentido pleno da interpretação da Escritura. A igreja é quem tem essa incumbência de interpretar a Sagrada Escritura. Pois bem, na Sagrada Escritura, quando nós falamos da Assunção de Maria, nós podemos olhar para o Apocalipse, no capítulo 12. Sabemos que aquele texto do capítulo 12 é um texto que diz da igreja, é um texto eclesial, mas ali nós já temos também ali uma abertura para pensar no dogma da Assunção de Maria. E, olhando para o cristianismo, nós vamos ver que nos primórdios essa fé foi sendo amadurecida também. Essa fé foi sendo gradativamente assimilada. E a proclamação do dogma? Por que se deu de uma forma tão recente? Porque a igreja é mãe, a igreja ela é sábia. E prudente, né, também. Justamente. Portanto, na Sagrada Escritura nós temos sim textos que nos levam a essa interpretação. Citei aqui, por exemplo, Apocalipse 12. E a importância de olharmos para esse texto é isso que eu falei, não somente no sentido literal, mas considerando o sentido plenior, o sensus plenior, que os documentos do magistério atribuem à igreja fazer essa leitura. Muito bom. Eu achei o ano aqui. O ano que o dogma foi proclamado foi 1950, por 1950. Pio XII. A Assunção, então, é de Pio XII. A Assunção é Pio XII, 1950, para dizer que é um dogma recente, como o Will falou. Se eu não me engano, é o último dogma proclamado pela Igreja. E faz parte... É o da Imaculada. Imaculada. E o dogma, como o professor nos explicou semana passada, é uma questão de fé. Né? Então, o católico, ele acredita no dogma e assume o dogma como verdade de fé. Aí, então não está lá, mas é uma questão que a gente ou acredita ou não. E é bom lembrar, Carla, que se a gente diz que Nossa Senhora foi assunta ao céu, e esse nome é bonito porque ela não sobe por força dela, né? Ela sobe pela ressurreição, elevada pelo Cristo. E a gente está chegando perto da festa da Assunção de Nossa Senhora, 15 de agosto. Esse mês. 15 de agosto tem várias devoções marianas. E a Assunção é uma delas, né? Então, uma pergunta que chegou aqui no Instagram, eu achei interessante. Olha, não vou dizer o seu nome porque para preservar, tá? Tenho 37 anos, não sinto o chamado ao sacerdócio. Até penso em talvez me casar, porém não sinto vontade de ser pai até o momento. O que a igreja diz a respeito de ser solteiro ou casar, mas não ter filhos? Pode. Eu anotei aqui 37 anos, né? Ele sente chamado, ele deseja casar. Ele não sente chamado ao sacerdócio. Tá bom, entendi. Querido, imagino, é bom você se colocar essas questões, e são questões de fundo mesmo, né? Porque um dos bens do matrimônio é os filhos, né? Essa abertura à vida e a abertura aos filhos que Deus vai nos dar. É uma das promessas que a gente faz no altar ali, né? O ministro pergunta. E uma das finalidades. Finalidades do matrimônio, isso mesmo. Então, assim, então a gente já percebe que se você falou que não deseja, é isso, Carla? Isso. Não deseja. Isso é uma grande questão. Por quê? Porque o seu desejo é oposto à finalidade do sacramento do matrimônio, né? E da finalidade curta do casamento quanto natural. Não é, Wilker? Né? Então, assim, porque o casamento natural, aqui eu não estou falando somente de sacramento, ele tende a prole também, né? Ele tende a essa bênção já dada por Deus lá em Gênesis, né? Do crescer e multiplicar. Isso é uma questão que você precisa se pôr. Agora, vamos lá. Por que você não deseja ter filhos? Aí é uma questão mais profunda que a gente precisa fazer, que é bom mesmo um acompanhamento,
né, um acompanhamento talvez de um psicoterapeuta, um acompanhamento por um padre, que muitas vezes está ali, talvez... É um trauma, né? Um trauma de infância, alguma coisa que não foi vivida legal, um entendimento verdadeiro sobre a criança. Depois, um dia eu escutei isso do padre Jonas, para ser um bom padre é preciso ser um bom pai. Né? Uma vocação não nega a outra, aliás, né? Então, eu acho que você precisa ir de um bom acompanhamento para ver essas questões de fundo. Como um pano de fundo dessa sua partilha, que nós agradecemos, não estou dizendo que é o seu caso, me vem à mente assim, uma tendência hoje na nossa cultura de nós amadurecermos para decisões definitivas cada vez mais tarde. Nós vamos deixando as decisões definitivas da vida, o estado de vida é uma dessas decisões, para cada vez mais tarde. A gente vai protelando, porque hoje nós temos muitas opções, seja de entretenimento, a nossa vida profissional exige muito da gente. Então, de fato, a cultura hoje nos leva a essas decisões tardias. Só que é preciso parar para pensar. Esse seu estado de indecisão, de fato, diz simplesmente de um momento certo que não chegou, ou por detrás daí existe medo? Ou existem preconceitos por detrás disso? Por detrás da não escolha por um estado de vida, seja no sacerdócio, seja na paternidade que está ali intrínseco ao matrimônio, preconceitos no sentido de isso vai tirar a minha vida cômoda, isso vai tirar a minha liberdade, porque se estiver também transitando por essas tendências, aí nós temos também um sinal que remete para a dimensão de uma conversão, porque decidir-se por algo vai nos tirar da gente, do nosso comodismo, muitas vezes também. Não estou dizendo que é o seu caso, mas São as renúncias. É preciso que nós nos perguntemos, será que esse estado de indecisão que eu estou é porque eu estou apegado aos meus comodismos, ao meu jeitinho de lidar com a vida? São coisas que a gente precisa ficar atento. Até estava pensando aqui, vamos gastar um pouquinho mais de tempo nisso, porque assim, a gente fala em casar ou ser sacerdote. Mas no meio desse caminho também, porque ele pergunta o que a igreja acha dele ficar solteiro. A igreja não acha ruim você ser solteiro. De jeito nenhum. O que você tem que ser um solteiro que viva a castidade. Que viva casto. Né? Não é porque eu não casei que eu posso viver na bagunça. Uhum. Então, isso, a gente não faz a escolha definitiva porque eu quero aproveitar um pouco mais, ou eu fico mais livre, eu não quero deixar outra pessoa triste. Sei lá, tantas possibilidades que existem. Que é isso, que nós não estamos dizendo que é o seu caso. É porque, às vezes, a gente fala assim, a gente percebe aqui que uma pergunta, ela serve para várias outras pessoas que, às vezes, estão vivendo processos parecidos. Então, nós estamos aqui falando de possibilidades. Então, a gente está atento a isso, a viver. Existem muitos leigos celibatários. Sim. Solteiros, celibatários. Aqui na Canção Nova nós temos também tanto mulheres como homens que vivem o celibato por causa do reino dos céus e tudo mais, que não necessariamente são religiosos. Nas dioceses, Carla, existem inúmeras pessoas que são várias celibatários, ligados ao bispo, se consagram dentro da diocese, e é um caminho belo e bonito. Estar atento a isso também, que realmente é uma escolha vocacional, mas é uma escolha de vida. Eu quero viver solteiro? Sem problema nenhum, a igreja não vai falar, não, é proibido, é pecado ficar solteiro. Não, não é pecado. Eu quero casar e não quero ter filhos? Aí sim, não querer ter filhos, porque você não poder ter filhos é uma coisa. Mas você já casa, se eu não, ato falho aqui, é até matéria de nulidade, de casamento que não tem validade, é nulo, porque a pessoa já casa não querendo ter filhos. Porque as duas finalidades do matrimônio é o unitivo e o procriativo. Então, agora, querer ser sacerdote, beleza, vai, a sua vocação vai. Então, a gente precisa, às vezes é uma linha muito tênue, mas que a gente precisa estar atento, e até para ajudar outras pessoas. E sabe uma coisa, Carla, também? Tem um documento
que eu gosto muito, do Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes, número 54, onde o concílio, os padres do concílio vão dizer que o homem criado por ele mesmo não pode se encontrar se não for no dom sincero de si mesmo. Então, assim, como a gente vive um momento de cultura onde a gente parece que para ser feliz a gente tem que se reter, né? A gente aprende com essa própria natureza humana que foi criada por si só, ela só pode se encontrar no dom de si. A gente só se encontra fora da gente, não dentro da gente, né? É nessa relação de entrega pelo outro, dentro de uma vida matrimonial, dentro de um celibato, dentro de uma vida, do estado de vida de padre, de clero, de religioso. A gente só se encontra no dom da nossa vida. A gente só é feliz no dom da Bento nossa vida. XVI fala algo muito parecido também no Jesus de Nazaré, naquele livro dele, né, de Jesus de Nazaré. É muito bonito mesmo. Vamos lá. Quando um padre deixa o sacerdócio para se casar, se mais adiante ele entende que não fez uma boa escolha, ele pode viver no sacerdócio, já que a palavra diz que uma vez sacerdote, para sempre sacerdote, segundo a ordem do rei Melquisedeque? Bom, a gente sabe que o sacramento da ordem, ele impede a recepção do sacramento do matrimônio. O que acontece é que o padre vai pedir uma dispensa no Vaticano, a congregação para o clero, e essa dispensa, com muita calma, né, é estudada, normalmente demora-se muito a sair, e nesse processo é um tempo que esse padre, né, possivelmente em crise, já vai ter um tempo a mais para discernir. Ora, se acontecer dele querer voltar, vai depender muito do contexto dessa dispensa, né? Se de fato ele teve a dispensa do Vaticano, a dispensa pelo Papa, o processo vai ficar um pouco mais difícil. Eu não tenho aí a certeza se há a possibilidade. Muitas vezes acontece que esse padre não recebe a dispensa. Então ele se afasta, ali ele já se envolve e depois de um tempo, sendo acompanhado pela igreja, por algum bispo que o assiste. Talvez para casar tenha que ter a dispensa. Tem que Sim, ter para casar, sim. Pode ser que o padre tenha só se afastado e tudo, e está morando junto, casou no civil, aí já, né? Aí nós não estamos falando a nível da igreja. Né? Mas para casar tem que ter dispensa. Então, realmente isso é possível, mas porque o sacramento da ordem é um sacramento indelével, né? Ele, assim como o batismo, ele não tem como... Os sacramentos, né? Então... Mas, se eu não me engano, o sacramento da ordem, assim também como o sacramento do matrimônio, ele pode ter ser nulo. Sim, pode ser sim. Exemplo, se um jovem foi coagido a se ordenar. Tem o meu esposo, o diácono, ele conta quando ele foi estudar o sacramento da ordem, um jovem padre que se ordenou e dentro do processo depois teve um momento de dúvida e de crise. O simples fato do bispo ter chegado para ele e ter falado assim, e aí filho, vai escrever a carta quando? Ele se sentiu coagido. Mesmo se não foi uma coação, escreve a sua carta, né? Aquilo fez ele muitas vezes se precipitar e deixou ele depois numa dúvida se de fato foi um ato livre. Porque tem que ser livre e total. Lindo, né? É lindo e a igreja é sábia nisso, é muito sábia. E outra coisa interessante que você me lembrou aqui é até essa questão do diaconato, né? Para o diaconato permanente, né, uma pessoa casada, ele tem que ter autorização da esposa, né? Tem que ter autorização da esposa. Eu escrevi uma cartinha para o bispo da diocese onde o Valdir foi ordenado. Né? E normalmente no rito do rito da ordenação do diácono permanente, a esposa é questionada na hora do rito, se ela deixa. Eu deixo, fazer o quê, né? E o bonito, que daí, como ele recebe também o sacramento da ordem, se ele fica viúvo, ele não pode se casar. De novo, ele, né, ou vai ser sacerdote ou permanece diácono. Ou permanece diácono. Existe uma dispensa, Carla, no caso, exemplo, se o diácono ele tem filhos muito novos,
São as exceções, São né? exceções, isso. Mas normalmente é isso. Ah, viu? Então, É sério. temos mais pergunta ali? Não? Então, vamos Acabou? aqui mesmo. Uma pergunta aqui, dá tempo de eu fazer mais uma? Que chegou aqui para mim é assim, que é muito interessante. A isenção de sofrimento, já que a gente está falando de vocação, porque estou seguindo a Jesus mais de perto? Oh, Deus. Quem serve na igreja tem isenção de sofrimento. Ah, então eu estou no lugar errado. Né? O sofrimento é inerente à vida humana. Não importa onde a gente estiver. Mas é essa mentalidade que as pessoas têm, né? Principalmente nós somos missionários, que a gente vive uma redoma, né? Protegido que de assim, tudo, nossa, guardado São de Miguel tudo. pôs o escudo para tudo quanto é lado, nada nos atinge. Não, Ai, Jesus. não. Eu acho que nós temos muito mais que a isenção, a gente tem uma forma diferente de ver o sofrimento. E a gente tem uma resiliência, a gente tem um sentido, e acima de tudo, né, nós temos o nosso Deus que atravessa as tempestades com a gente. Né? E então, mais do que sermos preservados, a gente é encorajado, fortalecido, acompanhado. Eu acho que isso se torna até mais importante Sim. do que a ausência, né? E a gente vê isso, o sofrimento, como forma de crescimento, né? Sim. Sempre, aquela velha história de todo mal, Deus tira um bem. Então, eu sempre tenho que ver daquilo que eu sofri, né, o que eu vou tirar de positivo disso, porque sempre tem algo que a gente pode melhorar, né? Então, crescer, é verdade. Então, gente, olha lá, a Malu já está fazendo assim para mim, ó. Acabou o programa, o que eu posso fazer? É o Trocando Ideias, mas muito obrigada pela sua companhia, por todas as perguntas, por toda a interação que nós tivemos aqui. Obrigada, Ivana, obrigada, Eu que agradeço. Né, por essa doação, esse horário aqui, né, nós que somos família, esse horário a gente está aqui doando a serviço da evangelização. Deus abençoe vocês e a gente se encontra na próxima quarta-feira com a graça de Deus.